Vídeo de utilidade, ó, pública aí para o seu bolso. Vamos lá. Hoje eu vou dar os principais motivos que fazem seu carro consumir mais do que o normal. Ninja! Basicamente, o motor a combustão é a mistura do ar e combustível comprimido dentro de um cilindro. A vela faz a queima dessa mistura. Essa queima gera uma força mecânica que gira virabrequim, câmbio e tudo mais e movimenta o carro. E depois o resultado dessa mistura é expelida pelo escapamento. Então nesse sistema nós temos vários pontos que podem fazer com que o consumo seja elevado. Vamos começar pela parte de ignição, onde estão as velas. A vela faz a queima dessa mistura do ar e combustível comprimido. Uma vela suja, defeituosa, cabo de vela tendo fuga de energia. Dentro do distribuidor, por exemplo, uma bobina. Se a bobina não tiver 100%, ela não vai conseguir jogar essa energia nos cabos de vela ou diretamente, né, caso seja uma bobina individual, para fazer a energia da vela queimar essa mistura. Então, caso algum desses esteja ruim, você não vai ter uma queima certa. Ainda de carros antigos que tem distribuidor, pode ser que o ponto esteja atrasado ou adiantado, então você não vai ter o momento certo da queima e você vai desperdiçar toda aquela energia, deixando o carro muito gastão, ou algumas vezes você pode criar problemas como pré-ignição e tudo mais. Em carros com injeção eletrônica, nós temos a sonda lambda. A sonda lambda vai fazendo a leitura do resultado da explosão, ou seja, depois que teve todo o trabalho dentro do cilindro, esses gases que saem pelo escapamento, a sonda está lá e ela está lendo. E ela está vendo se está vindo muito mais combustível do que ar, ou mais ar do que combustível. Então, simplificadamente, digamos que a sonda está lendo que está tendo mais combustível do que ar nesse resultado. Ela vai indicar para os bicos, por exemplo, bico, injeta menos gasolina. E ao contrário, está vindo muito ar, a mistura está pobre, está vindo muito mais ar do que combustível. Bico, pode injetar mais. Então a sonda, junto de outros sensores, vai mandando esse sinal para a central, falando, tá muito combustível, menos combustível, injeta mais, injeta menos, e vai fazendo todas as regulagens do sistema. Então, uma sonda lambda suja, velha, que já não está fazendo o seu serviço correto, não está mandando o sinal certo lá para a central para fazer as regulagens. Então ela pode estar lendo errado essa mistura e não está mandando o sinal certo lá para a central e acaba que ela não faz a regulagem. Ou manda menos combustível, ou manda mais combustível e seu carro começa a consumir muito mais. Em conjunto com a sonda lambda, nós temos todos os outros sensores de parâmetros de leitura do motor. Por exemplo, tem o sensor de temperatura de ar e o sensor de temperatura do arrefecimento. Por exemplo, o sensor de temperatura do arrefecimento, ele faz a leitura da temperatura do arrefecimento no motor. Digamos que esse sensor não está lendo corretamente a temperatura do motor. O que ele faz? Por exemplo, quando o motor está frio, você ligou ele pela manhã, ele está lendo, a temperatura do arrefecimento está a 10 graus, 20 graus. Vamos colocar mais combustível para a gente compensar essa temperatura baixa. O motor, quando liga frio, ele tende a consumir mais combustível para compensar essa temperatura até chegar na temperatura ideal de trabalho. Se esse sensor não estiver lendo corretamente, por exemplo, ele vai achar sempre que o motor está frio, por exemplo, e vai sempre injetar combustível a mais. E aí fica gastão. Junto com ele, como outro vídeo eu falei sobre válvula termostática, que muita gente anda sem, para falar, se a válvula termostática fecha e aquece o motor, eu vou tirar e mandar com o motor frio. Tá aí outro problema. Motor sem válvula termostática. O seu sensor de temperatura de arrefecimento está lendo corretamente, mas você está sem a válvula. E aí digamos que você está na estrada. E a água girando, e o motor ficando frio, o que a central vai pensar? O motor está ficando frio, vamos injetar gasolina. E aí o carro começa a ficar gastão. Então, por exemplo, se seu carro na cidade e na estrada estão fazendo mais ou menos a mesma quilometragem por litro, grande chance de seu carro estar sem a válvula termostática e, nesse momento que o carro tinha que estar com a válvula fechada, ela está aberta, o motor está frio, o sensor está lendo que está frio e, central,
manda combustível aí para dentro que temos que aquecer esse motor. Então, válvula termostática e sensores tanto de ar quanto de arrefecimento. Bom, temos a captação do ar externo para dentro do motor. Esse ar ele passa pelo filtro de ar. Se ele estiver velho e muito sujo, ele fica obstruído, dificultando a entrada do ar para dentro do motor. Outro sensor, o TPS, que é o sensor de posição da borboleta. Ele faz essa leitura. Quanto mais você acelera, mais abre a borboleta. E ele fica posicionado bem aqui e ele faz essa leitura. Caso seu sensor de posição da borboleta esteja com defeito ou mal posicionado, ele não vai saber o quanto você está acelerando. Digamos que ele esteja desregulado ou mal posicionado. Você está acelerando, digamos, a metade, só que ele acha que você está acelerando tudo. Se ele acha que você está acelerando tudo, ele vai mandar esse sinal lá para a central e a central vai entender que você está querendo acelerar fundo e vai jogar muito mais combustível do que era para jogar. Qualidade de combustível. Se você colocar um combustível de má qualidade no seu carro, obviamente o seu sistema não vai funcionar direito e você vai acabar gastando muito. O motor não vai entender a qualidade do combustível, se tiver muita água, se tiver qualquer coisa colocada no combustível que não seja todos os componentes de uma gasolina. Tudo isso vai fazer seu consumo ficar elevadíssimo. Você já deve ter passado por isso indo em posto batizado, o carro começa a bater pino. Puta, é um desastre, tá? Então, qualidade de combustível também importa muito. Pneus, pode ser que seu pneu esteja descalibrado e muito murcho. Isso aí não vai afetar muito no consumo, tá? Acho que chega a 10%, mas é mais um ponto que você tem que ficar de olho. Você já tentou empurrar um carro com o pneu murcho? Você praticamente não consegue tirar ele do lugar. Se você encher os pneus, ele fica muito mais fácil. Para o motor é a mesma coisa. Ele está fazendo muito mais esforço para levar o seu carro. Então, sempre calibre os pneus, sempre deixe na calibração correta. E outro problema também, para gente que mexe muito carro preparado, pneu largo, tá? Claro, você tem muito mais área de contato do pneu no chão, ou seja, é muito mais arrasto para você mover o carro. Vocês podem ver esses carros que tentam bater recordes de consumo, todos têm pneuzinho fino. Quanto menos contato no solo, melhor. Mas eu não vou entrar em parte de segurança de pneu fino e tudo mais, tá? Mas parte de pneu, calibre os seus pneus. Outro ponto é janela aberta e fechada. Tem um monte de estudos que dizem que até 40 por hora, ou até 50, 60 por hora, anda com o vidro aberto. A partir dessa quilometragem, fecha o vidro e liga o ar. Porque numa certa velocidade, a janela aberta ela vai criar uma corrente de ar interna do carro e é como se fosse um paraquedas dentro do carro. Então, em baixas velocidades, vidro aberto, em altas velocidades, fecha o vidro e ligue o ar, caso o seu carro tenha ar. Existem outros fatores também, claro, se você está na praia, se você está na montanha, lugar alto, baixo, tá? Mas nesse vídeo você conseguiu ter uma visão ampla e de onde você pode atingir para diminuir um pouco o consumo do seu carro, porque ficar gastando à toa nunca é bom, né? Bom, se puder, deixa um like, segue o canal, ativa o sininho para receber as notícias dos vídeos da Ninja, deixa um comentário que ajuda muito na logística e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque economia de combustível todo mundo gosta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael e aqui é a Ninja Custom Cars. Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!